Bom, agora a gente já criou as nossas imagens, a gente já fez todos os pushes, tudo que a gente precisava fazer. Agora vamos criar a nossa aplicação usando os arquivos manifesto do Kubernetes. Legal? Bora lá. Bom, para a gente começar aqui, vamos criar o primeiro. A gente está aqui no nosso repositório, você vê que não tem nenhuma pasta, nada, né? Então, vamos criar uma pasta primeiro para a gente poder colocar os nossos arquivos manifestos. Geralmente essas pastas chamam kub, né? KUB, dessa forma aqui. Ou então elas chamam Kubernetes mesmo, né? Então vamos chamar essa pasta de Kubernetes e dentro dela a gente vai criar um arquivo chamado backend.yaml. A gente pode dividir, tá, os arquivos para cada coisa, né? Então a gente poderia criar um arquivo só para o deployment, poderia criar um arquivo só para o config map, tá? Por enquanto vamos criar um arquivo único, tá? E a gente coloca só os deployments aqui, e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer esses deploys de uma vez só, né? Com um único arquivo, sem precisar mexer em muita coisa, fica com menos coisas, assim, menos componentes externos para poder lidar. Legal? Bom, para a gente começar aqui, a gente vai começar escrevendo a primeira parte, né, que é padrão de todos os arquivos do Kubernetes. Então, a gente coloca aqui a API version, tá? Então, a API version. E aí, para você procurar essa versão da API, né, que a gente vai precisar, você pode entrar no próprio site do Kubernetes e procurar, né, Deployment API version. Ele vai te mostrar lá qual que é a versão. No momento, a API version dele é apps/v1. Legal? E aí o próximo é kind. Então a gente quer criar um deployment, né? Deployment completo, tá? Esses IntelliSense que vocês veem aparecendo aqui para mim, né? É da extensão do Kubernetes, tá? Então, se vocês quiserem baixar, né, a extensão do Kubernetes para o VS Code, também dá. É super legal, é uma extensão que poupa bastante trabalho, porque você não precisa ficar decorando todos esses arquivos. Na verdade, assim, você não precisaria decorar todos esses arquivos, porque você pode usar o comando kubectl explain, tá? Explain, e aí você passa o nome que você quer aqui, né? E aí ele vai te explicar como funciona, né? O tipo de arquivo, quais são os arquivos, tal, quais são as listas. Você não precisa, quais são as chaves e tal, você não precisa fazer isso de fato, tá? Mas a gente vai fazer na mão para poder ficar mais legal. Então, a próxima coisa que a gente precisa fazer é criar os metadados, certo? Então, metadata, a gente vai criar só name, a gente vai chamar essa parte de porto backend, né? Porque é nosso backend. Eu vou até copiar isso aqui, porque a gente vai usar em outros lugares também. Então, a gente só vai usar isso. E aí, lembrando que vem depois, né? Vem spec, tá? Primeira informação de spec é réplicas. Então, réplicas é 1, tá? Eu quero uma única réplica desse serviço. E aí eu quero um selector, né? Então, o que eu vou agrupar? Eu quero agrupar todos os pods cuja label app seja porto backend, tá? Então, esse é a definição que eu quero. Legal? E aí faltou uma coisa importante aqui, né? A gente tem que falar para ele qual que é a definição que ele vai ter que usar. Então, eu quero que ele dê match por labels, tá? Então, eu vou vir aqui, colocar selector match labels, e aí definir depois. Bacana? Então, a próxima parte é o template. Então, beleza, temos o nosso template aqui. E aí o template é onde vai vir a nossa definição do pod, tá? Então, o pod tem metadata também, né? Então, o metadata do pod vai ter labels, tá? E o labels, e o labels vai ter que ser exatamente igual, né? App, porto, backend, senão ele não vai acabar sendo pego pelo deployment, tá? Então, ele não vai funcionar direitinho. Bacana? Depois de metadata, a gente tem o spec, tá? Bom, o spec é onde a gente vai definir quais são as nossas definições de imagem, o que a gente vai rodar e tudo mais, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui na imagem, né, no definição, vai ser o número de containers que a gente vai ter, né? Então, containers, isso é um array, tá? Então, a gente vai vir aqui, e a primeira parte do array é image, legal? Então, image vai ser maratona, né? O nome do nosso ACR, então é maratona.ks.azure.cr.io / e o nome da nossa imagem. O nome da nossa imagem a gente consegue pegar, né? Se a gente fizer um AZ, AKS, repository, AZACR, repository list, -n, maratona KS. Então a gente vai conseguir listar as imagens que a gente já mandou para lá até agora, tá? Então a gente vai ter porto front-end, porto back-end, foi as imagens que a gente mandou, a gente quer a porto back-end na versão 1.0.0, que foi a versão que a gente mandou para lá também, legal?
Então a gente vai ter o nome, que vai ser Porto Backend, o nome do nosso pod vai ser Porto Backend, e aí a gente vai fazer as definições de recursos. Então, recursos a gente precisa requisitar primeiro o número de recursos, então requests, né, o número de recursos. A gente requisita a CPU, ele tem que ter pelo menos 100 milicore de CPU, é o mínimo, né, para a gente poder rodar. E aí depois memória, que a gente vai solicitar 128 MB. Legal? E aí o limite, né, disso tudo, que é 250 milicores, e memória é 256 megabytes. Bacana? Então, tendo já os recursos, a gente já tem a imagem, o nome do container e tudo mais. Agora a gente vai precisar falar quais são as portas que a gente vai ter, né? Então, lembrando que essas portas, elas estão... é a porta 3000, então a gente usa container port, né, que é a porta interna do container, e seta para 3000 direto, tá? A gente pode definir aqui também um name, né, um nome para a porta, para a gente não precisar ficar definindo no número. Então, se esse número mudar, a gente só pode referenciar ela pelo nome. Então, vamos definir como name HTTP também. Legal? E aí, se você for notar no back-end, esse arquivo tem um arquivo .envrc, que ele leva duas variáveis de ambiente, que é essa database MongoDB URI e database MongoDB DBName, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai criar elas aqui primeiro, então a gente tem uma chave env, né? E aí daqui para frente são arrays. Então a gente tem um array de objetos, o primeiro objeto é um name, e é onde a gente põe o nome da variável, e value é onde a gente põe o valor da variável. Vou deixar esse valor em branco por enquanto, tá? E aí a gente vai criar a próxima, que é database MongoDB DBName. Vamos copiar desse arquivo aqui, certo? Do arquivo .envrc.sample, que está dentro de backend aqui, né? Então a gente já vai criar daqui. E o value eu vou deixar igual, né? Vou chamar de ship manager também. Como a gente não tem ainda, né, essa questão do MongoDB, então como a gente não tem um MongoDB ainda localizado e a gente não vai criar um MongoDB dentro do Kubernetes, isso não é muito recomendado, tá? A gente vai usar um serviço online, tá? Eu vou usar um serviço gratuito aqui, chamado MongoDB Atlas, que é mais simples, ele também faz o deploy na Azure, tá? Então, é só entrar aqui em MongoDB Atlas, criar a sua conta, é gratuita também. Então, eu vou criar um cluster aqui, simples, bem simples mesmo. Ele é vazio, então é um shared cluster, então a gente vem aqui, né, free, a gente seleciona Azure, tá? Então, a gente vai ter aqui, né, as versões e tal. Então, a gente vai selecionar esse Virginia, que é a versão, é o local padrão. E o tier é o tier grátis, né, dele. Então, que ele vai criar o nosso cluster dentro da Azure, tá? Aqui eu não vou fazer absolutamente nada. Eu vou criar o nome como... vou colocar como Maratona AKS. Legal? E eu vou criar esse cluster aqui. E é isso, tá? E aí, uma vez que eu criar esse cluster, ele vai demorar um tempinho para ser criado, tá? Então, a gente vai esperar um pouquinho até ele ser criado. E aí a gente vai pegar os dados de acesso dele. Bom, o nosso cluster acabou de ser criado, tá? Então agora a gente já tem aqui um cluster de MongoDB. Ele é bem simples, então vamos criar aqui vamos pegar vamos conectar, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer um acesso através do nosso IP, só que a gente não vai liberar um IP diferente, alguma coisa desse tipo. Vamos habilitar o acesso por qualquer lugar, por enquanto. Vamos adicionar um usuário, tá? A gente vai chamar de root, tá? E a gente vai colocar uma senha qualquer aqui, por exemplo, root admin pass, alguma coisa assim. Tá? Então é uma senha bem padrão, legal? Então a gente vai criar esse usuário, tá? E aí agora a gente vai fazer a conexão, tá, da nossa aplicação. Basicamente, para a gente fazer uma conexão na nossa aplicação, a gente vai selecionar um desses métodos. A gente sempre seleciona, por exemplo, o MongoDB Shell, e ele vai me dar esse acesso aqui, tá? Então, basicamente, o que a gente vai precisar fazer, ou o MongoDB Shell, ou então, se a gente voltar, até um pouco mais interessante, porque ele já dá para a gente o nosso URI completa, tá? Então, a gente só vem aqui, copia essa URI, e aí a gente volta aqui na nossa variável de ambiente e cola essa URI por aqui, tá? E aí o nome do DB vai ser, né, ship manager, que é o nome de onde o banco de dados vai conectar. E aí aqui a senha, né, que eu coloquei, root admin password, certo? Que é a senha que eu acabei de colocar aqui, legal? Bom, e aí, uma vez que a gente fez isso, a gente pode simplesmente fechar, não tem problema a gente fechar. E aí agora está tudo pronto, tá? A gente salva isso aqui, que é a variável que a gente vai utilizar, né? As coisas que a gente vai utilizar por cá. E aí a gente pode fazer a criação, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui com o front-end primeiro, antes da gente fazer o back-end, né? A gente pode fazer esse teste primeiro. Então,
Vamos criar um outro arquivo frontend.yaml, tá? E aí a gente faz só copia, né? Copia daqui para cá. E aí você vai ver que o front-end ele não tem nenhuma variável de ambiente, então a gente simplesmente remove isso aqui. A porta também muda, certo? Então a container port não vai ser mais 3000, vai ser 80. Aqui vai mudar para front-end. Então a gente pode até mudar todas as opções, né? Então front-end. E pronto, a gente já tem o nosso deploy pronto aqui também. Então a gente vai fazer um teste inicialmente para ver se o nosso arquivo ele está válido, né? Então vamos entrar na pasta Kubernetes aqui no nosso terminal. Kubernetes. E aí a gente pode fazer um teste tentando simular a criação de um workload do Kubernetes. Então a gente faz assim, kubectl create -f, né, de arquivo, a gente vai selecionar o arquivo que a gente quer. Então backend.yaml --dry--run igual a client, tá? E aí se ele der algum erro, ele vai mostrar para a gente, esse arquivo está errado. A gente pode fazer algo, nosso arquivo backend está correto, e o nosso arquivo front-end, vamos ver o que acontece, também está correto, não tem nenhum problema. Então a gente pode prosseguir para a criação usando a nossa imagem, tá? Só que a gente vai ter que fazer um processo antes que a gente vai passar para o próximo vídeo, tá? A gente vai ter que linkar o nosso Kubernetes com o nosso AKS, legal? Então, vamos fazer isso no próximo vídeo e aí a gente continua.